Paz do Senhor aos meus alunos de 9 a 11 anos, pré-adolescentes. Essa é a última lição desse trimestre. O tema dessa lição é o amigo que soube se arrepender. Se encontra lá em Juízes, capítulo 13 ao 16. O texto áureo é: se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra, que se encontra lá em 2 Crônicas, capítulo 7, o versículo 14. A história vai falar sobre Sansão. Sansão foi separado no ventre de sua mãe para servir a Deus. Ele foi criado de acordo com as ordens dadas pelo anjo do Senhor aos seus pais. O jovem foi preparado para ser juiz, para acabar com o sofrimento do seu povo, mas no decorrer da história ele conhece uma filisteia, uma bela mulher chamada Dalila. Casou-se com ela contra a vontade de seus pais, Com o uso de sua força, durante o casamento, causou a morte de vários inimigos seus. Os líderes dos filisteus, querendo acabar com Sansão e sabendo que ele estava apaixonado por Dalila, fizeram com que ela descobrisse o segredo de sua força em troca de riqueza. O rapaz o revelou e foi feito prisioneiro de forma trágica. Mesmo cego e fraco, no cárcere, ele arrependeu-se de todos os seus erros, pediu a Deus outra chance para acabar com os inimigos de seu povo. O Senhor o doou, restituiu-lhe a força e ele salvou o povo de Israel, que se encontra lá em Juízes, capítulo 16, versículo 4 ao 31. Bom, Sansão, apesar de ser forte, de ter realizado muitas coisas aí através de sua força, vou citar algumas que ele realizou. Ele foi um herói nas mãos de Deus. Ele rasgou um leão ao meio, que se encontra lá em Juízes capítulo 14, versículo 6, matou 30 homens de uma única vez, que se encontra lá em Juízes capítulo 14, versículo 19. Caçou e amarrou tochas nas caudas de 300 raposas para incendiar a colheita de seu sogro, que se encontra lá em Juízes capítulo 15, versículo 4. Desfez de 2 cordas novas com que o amarraram, que se encontra lá em Juízes capítulo 15, versículo 14. E feriu 1000 homens com a queixada de um jumento, que se encontra lá em Juízes capítulo 15, versículo 15. E muitas outras coisas, Sansão não era um herói, E nenhum super-humano com habilidades especiais. Mas ele era um homem comum cuja força advinha de Deus o Todo-Poderoso. Hoje nós vemos muitos heróis aí na ficção, na telinha da TV. Tem muitos. Vou citar 2 que é bem famoso, Até nas igrejas a gente usa alguns temas, sobre ele. E também falamos em relação ao ser humano, Que a gente não é nenhum super-homem e nem uma Mulher Maravilha, que são os heróis que tem aí, Mulher Maravilha e o super-homem. E tantos outros, São heróis, que na verdade não são reais, São personagens, Mas através do filme eles salvam a pátria. Mas Sansão era um herói nas mãos de Deus. Nenhum herói desse tipo com habilidades especiais. Mas era um herói nas mãos de Deus, E a força de Sansão vinha do Senhor. E através de sua força ele realizou grandes coisas. Através de sua força que vinha de Deus e através de Deus, E apesar de tudo isso, Sansão ele falhou,
desobedeceu aí aos seus pais, casou com uma filisteia contra a vontade de seus pais, né? Foi seduzido por essa bela mulher e não foi prudente. Sansão não foi prudente, né? Mesmo ele sabendo quem era o Deus de Israel e tendo a consciência e a origem de sua força sobrenatural, no entanto, apenas ter ciência desses fatos não foi suficiente para mantê-lo afastado de problemas e das provações. Ele não foi prudente, né? Por causa aí dessa mulher, ele acabou revelando o segredo da força dele. Mas a história de Sansão nos ensina duas lições. A primeira é que o arrependimento é essencial na vida do ser humano. E a segunda é que tão importante quanto se arrepender é manter-se atento sempre, né? Precisamos ficar esperto, pois Satanás, o inimigo de nossas almas, procura descobrir o meu e o seu ponto fraco, para nos afastar de Deus. E é nessas horas que, se nós não estivermos ligados no Senhor, ficaremos presos nas armadilhas do nosso inimigo. Faça como Sansão, quando cometer algum erro, arrependa-se. Quando a gente se arrepende das nossas más atitudes, dos nossos maus pensamentos, demonstramos a plena consciência dos nossos erros e o desejo de corrigi-los. Então nós precisamos aí se arrepender, né? Precisamos, como diz lá em Tiago, capítulo 4, versículo 7, precisamos aí sujeitai-vos, pois, a Deus. Resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Precisamos voltar para Deus, né? Estar aos pés do Senhor, né? Estar conectado com Deus. Resistir o diabo e ele vai fugir de mim e de você. E como diz lá o texto áureo, que se nós nos arrepender, se nós se humilhar, buscar, orar, né? Se converter dos nossos maus pecados, das nossas más atitudes, o Senhor vai perdoar os nossos pecados, né? E vai sarar a nossa terra. A palavra arrependimento, ela é de origem grega, metanoia, que significa conversão, tanto espiritual como intelectual, mudança de mente, de caráter, de atitude. E se arrepender é mudar de atitude. Se você está cometendo um pecado, está cometendo algo que não agrada a Deus, se arrependa. Mude de atitude, né? Se você estava mentindo, quando você se arrepende, você não vai mentir mais. Você vai mudar de atitude diante de uma situação na qual você precise mentir, você vai decidir não mentir, né? Mudança de atitude, você precisa mudar de atitude. Se você está pecando, você precisa deixar de pecar. Isso é mudar de atitude. Isso é se arrepender. E nos tempos em que nós estamos vivendo dessa pandemia, né, que está afetando a nossa nação, precisamos estar voltados para Deus, precisamos resistir o diabo para que ele fuja de nós, precisamos estar aos pés do Senhor, para que o Senhor perdoe os nossos pecados e para que o Senhor sare a nossa nação. Precisamos aprender essas duas lições que Sansão nos ensina. Se arrepender e manter-se atento sempre, vigiar, orar e vigiar. Amém? Desde já eu quero agradecer essa oportunidade. Deus abençoe a sua vida grandemente.